Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo e hoje nós estamos iniciando então Caixa Forte do Bardo de março. E como nós vimos, janeiro e fevereiro eu dividi um pacote em 2 vídeos e agora em março nós vamos começar mais uma saga que vai ser dividida em 3 vídeos. Então nós vamos começar agora em março, vamos continuar em abril e terminar em maio. Essa caixa que eu vou mostrar para vocês agora, que eu recebi pouco tempo depois daquela do bonecão do Conan. E é uma caixa também muito interessante, com muitos itens bacanas. Então, senta aí, pega o caderninho, pega o lápis, a caneta, anota as bandas que vocês se interessarem, que nós vamos começar mais uma saga do Caixa Forte do Eibardo. Galerinha, o seguinte, eu recebi em um espaço de tempo bem pequeno em relação ao pacote do Conan, aquela caixa em que eu recebi o boneco do Conan, eu recebi esta outra caixa aqui, um outro lote, também muito legal. Então, vamos ver o que nos reserva aqui dentro. O coração do colecionador chega a chorar com isso aqui. Eu vou juntar os itens de mesma localidade, ou seja, as bandas dos mesmos países. Eu vou mostrar bandas suecas. Vou tentar também seguir uma narrativa mais breve para a gente não se demorar muito nesse vídeo. O primeiro item, então, que eu quero mostrar para vocês é o Arch Enemy Chaos Legions, último álbum com a Angela Grosso nos vocais, de 2011. Pelo formato, vocês já veem que é um pouco diferenciado. Esse aqui é um digibook alemão. E ele é um disco duplo, então. Ele vem com 2 CDs. O primeiro CD, que é o CD regular, com 14 músicas, e o segundo, Covered in Chaos CD, que é um CD bônus com músicas covers de outras bandas. São 4 faixas que contém esse álbum, e a gente já entra lá. Deixa eu mostrar rapidamente o item, então. O Digibook, ele é mais comprido, né? Um formato diferente. Aqui o CD. Temos, então, o encarte, em um formato diferenciado também, com letras grandes aqui. Boa leitura. Fotos dos músicos, letras. Eu achei bem legal. Eu tenho, acho que mais um CD nesse formato do Disturbed. Angela Grosso aqui, que estava saindo da banda depois desse álbum. Umas imagens bonitas. Esse formato aqui eu acho que fica bem bonito. Até porque a gente pode guardar ele junto com os DVDs, se deixar ele em pezinho. E aqui então o CD bônus com os covers. As músicas desse álbum então, no primeiro CD, Chaos Overture, que é uma instrumental, uma intro, Yesterday is Dead and Gone, Bloodstained Cross, Under Black Flags We March, No Gods, No Masters, City of the Dead, Through the Eyes of a Raven, Cruelty Without Beauty, We Are a Godless Entity, que é instrumental, Cult of Chaos, Thorns in My Flesh, Turn to Dust instrumental, Vengeance is Mine e Secrets. Então essas aqui são as músicas do álbum regular do primeiro CD. E no segundo CD, 4 músicas, como eu comentei. O álbum se chama Covered in Chaos CD e contém a música Warning da banda Discharge, Winds of Tomorrow do Europe, The Oath do Kiss e The Book of Heavy Metal do Dream Evil. Então, entrando na coleção aqui, Arch Enemy Chaos Legion, versão Digipack Deluxe aqui, dupla, e uma capa muito massa também. Esse aqui eu acho que foi um dos primeiros álbuns que eu escutei do Arch Enemy, logo depois do Athens of Rebellion. Vamos para mais uma banda muito benquista de death metal melódico, e uma banda que vocês já começaram a ver com uma frequência aqui no canal, porque de fato é uma banda que eu comecei a ir mais afoito atrás de uns itens. Sou muito fã de In Flames e eu vivo comentando que essa aqui é uma banda que vai agradar em cheio fãs de In Flames, que é o Dark Tranquillity. Esse aqui é o Raven, 5º álbum de estúdio da banda, lançado no ano de 2000. E essa aqui é uma edição limitada Digipack. É muito comum as versões limitadas serem Digipack e as versões não limitadas serem acrílico lá na Europa. Então o que nós vamos ter aqui é o mesmo CD que saiu acrílico, acho que até a versão brasileira tem uns bônus a mais, mas ele contém então as 11 faixas regulares, o encarte, CD aqui em mídia, e claro que o diferencial dele é o Digipack, que acho que antigamente não era tão comum lá para fora. O restante é igual às versões acrílicas. Músicas The Wonders at Your Feet, Not Built to Last, Indifferent Suns, Feast of Burden, Haven, The Same, Fabric, Ego Drama, Rundown, Emptier Still e At Loss for Words. Então, de 2000, 5º álbum de estúdio da banda, Dark Tranquillity, versão Digipack limitada.
Próxima banda formada no início dos anos 2000 e uma banda que eu não conhecia, pra falar a verdade, eu achei ela meio sem querer, que é a banda Chromonic, ou Chromonic, não sei como é que fala, eu vou falar Chromonic. Por que eu acabei descobrindo esta banda? Porque o vocalista dela é o Pasi Ramp, o vocalista também do Freternia e também do Ironware, que são bandas que me agradam, principalmente por causa do vocalista. Eu gosto muito do vocal do Pasi. Ele tem uma voz estridente, meio rasgada, mas ao mesmo tempo melódica. É um som que me agrada bastante porque ele tem esse diferencial. Freternia é uma banda de power metal, bem fantasiosa. O Ironware já vai para uma linha mais heavy metal. E o Chromonic, bem power metal, mais melódico do que o Freternia. Pelo menos as audições que eu fiz desse álbum aqui inicialmente. Consegui então essa versão japonesa. O primeiro álbum se chama Time, primeiro e único, lançado em 2017. Então contém o encarte. Um encarte bem simples, para falar a verdade. Aqui a foto dos músicos. Tirando o Pasi, nenhum grande nome assim que eu já tenha visto em outras bandas. O encarte pôster japonês, o Obiwai. E como uma versão japonesa que se preze, bônus track. Então serão 9 faixas regulares: Another World, Time, Tale of Pain, Mental Cry, Prophecy, Revenant, Paradise, The Hunt e Dragon Song. E os bonus tracks são 3 versões demos: Fire Within, Salvation e Sands of Time. Músicas que não entraram nesse álbum, talvez eles estivessem aguardando para um próximo álbum, mas infelizmente a banda encerrou. Felizmente o Freternia voltou com mais alguns álbuns, então teremos mais alguns lugares para conseguir escutar as músicas com o vocal do Pasi Ramp. Chromonic Time, então, de 2017, versão japonesa acrílica. Mostrei não faz muito o álbum Confessions of the Maker do Crystal Eyes, álbum de 2005, e agora nós vamos dar um passo atrás, porque estou recebendo Vengeance Descending de 2003. Então, um álbum anterior ao Confessions of Maker e terceiro álbum de estúdio da banda. Esse aqui, então, é o último álbum que o Michael Dawe, ele assume totalmente os vocais. Como comentado no seguinte, o Daniel Heyman entra. Mas aqui é um álbum bem legal. Ele não é tão bom quanto o In Silence They March, que é o álbum anterior a esse, de 2000. Não acho que ele seja tão power saltitante quanto o In Silence They March, embora as letras não sejam assim tão saltitantes. Esse aqui aborda alguns elementos também mais do heavy metal e do hard rock, mas ainda assim tem bons momentos, tem ótimas melodias, eu gosto bastante da voz do Michael Dawe, mas no geral é um álbum um pouco mais esquecível, as músicas não são tão marcantes quanto o álbum anterior e quanto o álbum posterior. Então, como eu comentei, esse álbum aqui é de 2003, é uma versão sueca, assim como a versão do Confessions of the Maker. Então, de 2003, Vengeance Descending, versão acrílica europeia do Crystal Eyes. Então agora para uma das bandas mais conhecidas da Suécia, principalmente aqui no Brasil. Banda que mistura muito bem heavy metal com power metal e com seus temas de cruzados do aço, Hammerfall. Quinto álbum de estúdio da banda, de 2005, o Chapter 5, capítulo 5, Unbound, Unbound, Unbroken. Gosto bastante desse álbum aqui, e na minha opinião eu acho que esse foi o último grande álbum do Hammerfall. Pra mim, eu acho que até aqui a discografia deles era obrigatória. Essa versão aqui, então, é uma versão digipack europeia, alemã. Ela tem as 10 músicas que também saiu aqui na versão nacional, com diferença que é um digipack, né? O encarte é igual o encarte nacional, com exceção de um detalhe. O bonus track da versão nacional é Still Meet Still ao vivo, versão áudio, e esse aqui, o bonus track, é o vídeo de Bloodbound. Então a única coisa que muda da versão nacional para essa versão alemã é a última linha aqui do encarte, na frente e atrás. O que me deixou um pouco chateado, porque eu quero manter esse aqui como a versão definitiva da coleção, e eu não posso me desfazer da versão nacional porque está autografado, e eu não queria abrir mão do encarte. Até pensei em trocar os encartes, mas por essa questão eu acho que ficaria um pouco inconsistente, e a impressão também no encarte está bem bonita. No geral é tudo igual, e esse álbum aqui, como eu comentei, tem ótimos momentos. Músicas como Bloodbound, que é um puta de um hino, Hammer of Justice, Born to Rule, Knights of the 21st Century, e o clipe de Bloodbound também, que é uma música e um clipe bem interessante. Então, de 2005 aqui, capítulo 5 do Hammerfall, versão digipack alemã. Agora nós vamos falar de mais uma ópera metal, uma que passou bem despercebido, para falar a verdade. Não saiu no Brasil, não sei porquê, porque os brasileiros adoram ópera metal. Consegui então a versão italiana, projeto da Frontiers Records, que conta então com um dos principais compositores da Frontiers Records, que é o Magnus Carlsson.
E a ópera metal é Heart Healer. Então, uma ópera metal que ele fez aqui apenas com vocalistas mulheres. Magnus Carlsson é um guitarrista super conceituado dentro do hard rock, do metal melódico. O cara já compôs e tocou em projetos como Allen Ozen, o projeto que junta a Russell Allen e a Annette Ozen, na banda solo da Annette Ozen, Kiske and Somerville, outro projeto da Frontiers, na banda projeto dele, né, o Free Fall, Magnus Carlsson Free Fall, que tem muitos convidados diferentes nos vocais. Ele atualmente é o guitarrista do Primal Fear, já foi, voltou. Também é guitarrista e compositor do projeto The Ferryman, que conta com o Ronnie Romero, aquele vocalista meio mediano que um monte de gente gosta, e com Mike Terrana também, baita baterista conceituado no mundo inteiro. Foi também compositor e guitarrista do Last Tribe, Midnight Sun, Planeta Alliance, The Codex, Starbreaker, tocou com Bob Catley, foi guitarrista também do Half Shippers e também até o terceiro disco foi o guitarrista e compositor do Allen e Land, né, o projeto lá dos grandes vocalistas Russell Allen e John Land. O cara é foda, patroa! E então ele lançou a sua ópera metal, né? Obviamente todo mundo tem uma ópera metal. Ele não ia deixar de ter a dele. Aqui a foto do meliante, que por sinal é um ótimo compositor, sim, consegue fazer músicas muito marcantes e melódicas. E se juntou então ao Daniel Teinberg no cello. Olha só que legal, temos um instrumento um pouco diferente então para o metal aqui, com o baterista Anders Collerford, que também já tocou com ele nos projetos Allen Ozen, na banda solo da Annette Ozen, é baterista da banda Narnia e também já tocou no Starbreaker, e a violinista Erika Engman. Então, junto desses 4 músicos, ele compôs, gravou muitas músicas e, obviamente, convidou um monte de vocalistas diferentes. Um diferencial desse projeto, como eu comentei, é que tem apenas mulheres vocalistas, o que é bacana, assim, se a gente botar na balança o peso e as participações de mulheres em óperas metais, principalmente no Avantasia, que o Tobias Sammet eu acho que não sabe compor para mulher. E as vocalistas que ele chamou então foi Adrienne Cohen, arroz de festa atualmente, né? Acabei de falar do Avantasia. A Aileen Jimenez, hoje o vocalista do Trail of Tears, uma banda de gothic metal, gothic doom metal muito legal, também meio death, que cantou no Sirenia por um bom tempo, quase 10 anos à frente do Sirenia. A Annette Ozen, então acabei de falar dela, né? O cara trabalha com ela em diversos projetos, por que não chamar ela para cantar nesse projeto aqui? Não vou falar quem ela é, vão no Google descobrir. A vocalista Margarita Monet, vocalista do Edge of Paradise. A vocalista Netta Laureni, vocalista da banda Aorta, Black Sun e do projeto Laureni Lohimo. Já vamos tocar nesse sobrenome, porque a próxima vocalista é justamente a Nora Lohimo, vocalista do Battle Beast, e que fez um projeto com a outra vocalista, onde elas ficam ali fazendo duetos nas músicas. E por último, Yuma Reisati, de Arasati, uma coisa assim, vocalista libanesa da banda Ostura, que é uma banda também de power metal sinfônico. Diversas mulheres participando. Eu não encontrei aqui se elas têm personagens, eu acho que não, porque quando cada uma delas entra na música é o nome delas que vem aqui. Então deve ser alguma vibe mais atual de Avantasia, que elas não são personagens, mas devem ser sentimentos e pensamentos que vão surgindo conforme o desenvolvimento da história. Como eu falei, álbum acrílico italiano lançado pela Frontiers. Mídia, aqui quarta capa com as músicas. São 10 faixas, olha só que bacana. Awake, que conta com a Adrienne Cohen nos vocais. Come Out the Shadows, que conta com a Yuma, a Margarita e a Netta Laureni. Who Can Stand Alone, com a Adrienne Cohen e a Annette Ozen. Back to Life, com Margarita, a Aileen e a Adrienne Cohen. Into the Unknown, apenas a Nora Lohimo. When the Fire Burns Out, com a Aileen Jimenez e Netta Laureni. Evils Around the Corner, com Nora Lohimo e Adrienne Cohen. Mesmerized, apenas a Annette Ozen. Weaker, apenas a Adrienne Cohen. E This Is Not the End, com todas elas juntas. Então elas têm uma participação aparentemente bem equilibrada. Não vou saber dizer de cabeça quais são as vozes que mais se destacam, porque eu escutei esse disco uma única vez nos streamings. E como eu falei, é um projeto que passou bem desapercebido, sabia do conhecimento dele, mas também não é algo que eu fui muito atrás, mas agora estou aqui. Vou ter tempo aqui e letras para ir acompanhando e entender um pouco da história contada aqui nesta metal ópera. Então, Heart Healer, do Magnus Carlsson.
Falei do homem antes, tô falando dele de novo agora. Pasi Ramp, vocalista sueco que eu gosto bastante. E a banda que eu comentei antes, a Ironware. Álbum lançado em 2003, início dos anos 2000. Eles chegaram a lançar 2 demos antes desse, mas esse é o único álbum, então, com um registro mais completo da banda. Novamente, é uma banda sueca que tem diversos músicos do cenário sueco, alguns muito bons, mas também que não passaram por bandas muito grandes e faladas. Esse álbum aqui é um power metal bem forte, bem porrada na orelha mesmo. Tem um encarte bem simples, aqui com fotinho dos caras e musiquinhas, bem simples, preto e branco. E esta aqui é uma versão alemã acrílica, então. Contém 11 faixas: Gateway, Holy Man, Dark Sun, From the Deep Inside, Time Machine, Sanctuary, Savers, Return of the King, What is Going On, Breakout e Man of Hope. Uma capa bem feinha, mas ok, né, faz parte. Os caras sabem cantar, não sabem escolher capa bonita, pelo visto. Mais um projeto, então, aqui com Pasi, uma banda que me agrada bastante, mas é muito pouco comentada, muito pouco falada, mas que a gente tem muita felicidade de encontrar e conseguir botar aqui nas nossas prateleiras. A próxima banda também é uma baita banda de power metal sueco, pouquíssimo falado, não tem muita visibilidade, principalmente aqui no Brasil, mas foi uma grata surpresa. Conheci eles também meio sem querer e me apaixonei bastante pelo som deles, que é a banda Mad Hatter. Aqui uma alusão ao Chapeleiro Maluco, Chapeleiro Louco, não lembro qual é o nome do cara, da Alice nos Países das Maravilhas. A banda já tem 3 álbuns lançados, sendo o auto-intitulado Mad Hatter de 2018, Pieces of Reality de 2020 e One Aeronautics de 2024. O som da banda lembra bastante a pegada rápida e feliz do power metal que o Helloween costuma fazer, e um vocalista bem competente, que é o Peter Jurp, vocalista da Morning Dwell, uma banda que eu consegui há algum tempo e mostrei pra vocês aqui. Gostei bastante do vocal dele naquela banda, e quando eu descobri que ele era o vocalista dessa banda, eu acabei dando uma chance e fui muito feliz. No resto da banda tem o Alfred Friedhan, que também é baterista do Morning Dwell, além de ter sido baterista do Golden Resurrection, do Saint Demon, e já tocou com o Rain Exted e o John Lynn Turner. E o tecladista Samuel Olson, que também é o tecladista do Morning Dwell, e também tocou com o John Lynn Turner. O guitarrista é o Peter Larsson, e a única passagem que eu vi dele foi na própria banda Mad Hatter. Vale dizer que o Peter Jurp, ele também é guitarrista atual da banda Majestic, banda do Tommy Johansson, né, que saiu do Sabaton para focar na banda. E é bem interessante pensar que ambos, tanto o Tommy quanto o Peter, ambos são ótimos vocalistas e também são ótimos guitarristas. Então, quero ver como é que vai ser as linhas de vocais do novo álbum do Majestic agora, que tem 2 caras com bastante potencial ali nas vozes. Esse aqui é uma versão acrílica japonesa, então além das 11 faixas regulares, tem 2 bonus tracks. As músicas são Mad Hatter Shine, The Gunslinger, Dancing Light, Fly Away, Go, Phantom Riders, Face the Truth, Vengeance in His Mind, Bring Me the Moon, Mad Hatter Become, Death Angel Sings, e os bônus são Vengeance in His Mind, a versão demo, e Dancing Light, uma versão sintetizada dos anos 80, ou seja, com aqueles sintetizadores eletrônicos que tem a cara dos anos 80, uma coisa que parece ser bem divertida musicalmente falando. Então, de 2018, Mad Hatter do Mad Hatter. Agora, uma banda que tem um nome mais reconhecível aqui no Brasil, até porque a Mega Hard lançou 1 ou 2 álbuns deles, talvez um só, não sei, que é a banda Morrifade. Morrifade é uma banda bem genérica, mas bem legal também, de power metal sueco, e o legal dela é que o vocalista foge um pouco daquele cheio do vocal muito agudo. E esse aqui é o Imaginarium, segundo álbum de estúdio da banda de 2002. O outro álbum que saiu aqui no Brasil deles é o terceiro, é o Domination de 2003. A banda, infelizmente, já acabou, e o último álbum deles, o 4º álbum de estúdio deles, Empire of Souls, foi lançado em 2011. Essa aqui é uma versão japonesa, então. Temos aqui o encarte padrão. Temos o encarte pôster japonês. Aqui, pôster e as letras. E tem aqui o OBI. Conta então com as músicas Lost Within a Shadow, Escape, Rising Higher, Nevermore, The Enemy Within, Dark Images, In Martyria, Revive for a While, The Secrecy, Reborn e Whispering Voices.
Aí olha que legal aqui, ó. Ele foi produzido pelo Andy LaRocque, que é o guitarrista do Merciful Fate, ou do King Diamond. Ou dos dois, agora não vou lembrar. Próxima banda, mais uma banda irmã do In Flames. A banda é Soilwork, e esse aqui é o Sworn to a Great Divide, 7º álbum de estúdio da banda, de 2007. No caso, essa aqui é uma versão japonesa dupla, ele vem um áudio CD e um DVD. Então, no CD nós vamos ter as músicas regulares e mais 2 bonus tracks, sendo elas Sworn to a Great Divide, Exile, Bleeding Thorns, Your Beloved Scapegoat, The Pittsburgh Syndrome, I Burning, Light Discovery in Darkness, As the Sleeper Awakes, Silent Bullet, Sick Heart River e 20 More Miles, e os bonus tracks Sovereign e Martyr. E o DVD vai ter um Official Bootleg Record Live, uma gravação de algumas músicas feitas ao vivo em 2006. As músicas Follow the Hollow, Rejection Roll, One with the Flies, Bastard Chain, Nerve, Stalemate, Million Flame e As We Speak. E also on this DVD, Viewing the Studio, The Recording, então um documentário da gravação deste CD, que se passou em 2 estúdios, no Not Quite Studio na Suécia e no Dev Lab em Vancouver, Canadá. Então um giro ali rápido das gravações desse álbum e o vídeo da música Exile. Ele vem com uma sleeve, essa aqui abre para cima e para baixo, não para os lados. E dentro temos então CD e DVD. Uma banda também que eu tenho redescoberto e gostado bastante atualmente, Soilwork, então também com seu death melódico entrando aqui na coleção. E para encerrar as bandas da Suécia, outra banda que eu mostrei meio recente, uma banda que mistura muito bem heavy metal com power metal, que é a banda The Storyteller, com o seu 2º álbum de estúdio Crossroads de 2001. Eu mostrei o Tales of a Holy Quest de 2003, o álbum que veio depois desse aqui, e este então é o álbum anterior ao já mostrado. Esse aqui é uma versão japonesa também, então ele vai ter o encarte, um encarte bem simples e pobre, infelizmente. A foto aqui da banda. O pôster encarte japonês e o seu OBI. Nesse álbum então nós vamos ter as músicas And the Legend Continues, The Unknown, The Secret is Revealed, The Eye of the Storm, A Passage Through the Mountain, Ambush, Loss of a Friend, Crossroads, Kingdom Above, The Moment of Truth e o bônus japonês, que é a música Moonchild. Imagino que eles tenham começado no primeiro álbum, The Storyteller, álbum auto-intitulado, uma saga que vai continuando aqui conforme os álbuns vão avançando. Se eu estiver errado, alguém me corrija, porque eu não conheço muito dessa banda. Para falar a verdade, tudo que eu já ouvi da banda até o momento foi o álbum Tales of a Holy Quest. Então, de 2003, The Storyteller com seu 2º álbum, Crossroads. Peguei 3 CDs de uma banda bem interessante. É uma banda de heavy metal com elementos também no metal moderno. Não é muito conhecida e até pouco tempo atrás eu achava que era uma banda americana. Eles têm alguns clipes bem legais no YouTube e eu conheci eles no início dos anos 2000 justamente por causa do YouTube. Eles têm 5 álbuns lançados, o primeiro de 2003, o último de 2014, e eu consegui os 3 últimos, que são assim os que têm melhores produções. E, na minha opinião, o melhor álbum deles é o terceiro, que é o primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês. A banda se chama Sister Sin. É uma banda que vai naquela vibe ali do metal moderno, junta um hard rock, um heavy tradicional. E tem uma vocalista, que é a Liv Jagrell. Ela tem uma voz bem legal, porque é uma voz grave. Ela canta assim também com um estilo mais agressivo. E o som deles, como eu comentei, embora mais para uma linha tradicional, ainda tem algumas melodias bem grudentas. O primeiro álbum, então, de 2010 é o True Sound of the Underground, do Sister Sin. Aqui tem algumas das músicas mais legais deles, na minha opinião, como Sound of the Underground, Outrage, 24/7. 24/7 é muito bacana, recomendo que procurem o clipe dessa música. A Stand Alone, Nail Bitter e mais algumas assim que são bacanas, mas que eu também admito não conheço tão a fundo. Essa aqui é uma versão acrílica japonesa, então ela vai ter todos seus badulaques, né, o encarte. Vale dizer que essa é uma banda estilo 6am, onde eles têm fotos aqui dos músicos, mas não tem as letras.
E no encarte japonês, então, vai ter as letras aqui em japonês e as letras em inglês também. Então aqui os japoneses fazendo mais um favor pra gente novamente. Tem também o Obi-Wan. O álbum seguinte, de 2012, o Now and Forever. Um álbum também bem bacana. Esteticamente a banda também é bem agradável. Eles trabalham bem o lado gráfico, sempre com uma vibe assim mais moderna, pseudogótica, estilo tatus também. E esse encarte aqui então tem as letras, ainda com esse estilo aqui grafitão, né? Esse aqui é uma versão americana então, do Now and Forever. O estilo da banda segue bem próximo ao que eu comentei no True Sound of the Underground. E no seu quinto e último álbum de estúdio de 2014, Black Lotus, aqui a gente já tem uma coisa um pouco mais radiofônica por parte deles. Eles mantêm ainda o estilo que eu comentei, mas eu senti ele até um pouco mais acessível. CD também em versão americana, encarte aqui sanfonado. Aqui a foto dos músicos. A capa aqui é uma ilustração, né, que traz a vocalista Liv aqui numa pegada mais pin-up. E o encarte também com as letras. Então, uma banda bem legal. Ah, olha que bonita essa mídia aqui. Achei todos os materiais da banda que eu recebi aqui são bem bonitos, graficamente falando. O som da banda me agrada. Aqui a última foto aqui da banda. Ela entrou no hiato desde então. Eu vi uma reportagem que a Liv, a vocalista, ela é personal trainer. E ela comentou que eles não conseguiam viver apenas da banda. Então eu acho que a banda decidiu dar uma segurada justamente para conseguir se manter, né, financeiramente falando. Então, 3 álbuns de uma baita banda sueca não muito conhecida, os Sister Sins. Recomendo para quem curte hard rock moderno, metal moderno. Tem uma pegada assim que lembra até um pouco The Pretty Reckless. Então, se gosta dessa banda, tá aí uma boa pedida também. Então tá, falando de Finlândia, então, são 4 álbuns de 3 bandas, começando então por uma que eu já mostrei bastante coisa deles, tanto compras quanto que eu tô ouvindo. É uma banda que me conquistou bastante recentemente, que é a banda Amorphis, banda finlandesa que mistura heavy metal com prog, com doom, com gótico, com death. É um som bem interessante, uma banda que ao vivo é muito boa, e esse aqui então é o Forging the Land of Thousand Lakes, que é um registro ao vivo da banda gravado em 2009 e lançado em 2010. Aqui então nós vamos ter 2 DVDs e 2 CDs. Esse aqui é um digisleeve americano. Aqui no Brasil ele saiu só que naquele formato de DVD. E esse aqui é um digisleeve então. Ele não tem os encaixes de plástico. É tudo através de bolsos dentro do encarte aqui. Mas ele então tem 4 painéis aqui. É bem bonito esse material. Eu acabei botando os CDs e os DVDs aqui nesses envelopinhos, já que eu guardo dentro de saquinho, não tem problema. O encarte dele também é bem bonito aqui, com bastante informação, com bastante imagem aqui da banda. Os seus músicos aqui, achei legal esse formato aqui que eles fizeram para botar uma foto de cada músico. Fotos aqui durante o show. O baterista é assim, ó. Mais uma fotinha aqui da banda. Então, um material bem bonito aqui. E o que nós temos aqui nos materiais? No DVD 1 é o The Oulu Show. Conta com as músicas Silver Bride, Sample, Towards and Against, The Castaway, Smithrings, com The Smoke, Majestic Beast, Alone, Silent Waters, Divinity, Elegy Medley, Against Windows, Cares, Ion, Rich and Poor, The Heaven of My Heart, Is Mine, Magic and Mayhem, com Black Winter Day, Sign from the North Side, House of Sleep e My Cantel. Show então gravado aqui de Oulu Show. No DVD 2 é o Summer Breeze Open Air de 2009. E aí vai contar com as músicas Leaves Scar, Towards and Against, From the Heaven of My Heart, Against Widows, The Castaway, Sample, Silver Bride, Alone, The Smoke, My Cantel, House of Sleep e Magic and Mayhem. E os videoclipes Black Winter Day, My Cantel, Against Widows, Divinity, Alone, Evil Inside, House of Sleep, The Smoke, Silent Waters, Silver Bridge, From the Heaven of My Heart, The Cantel, gravado na Jerk TV, um show de 96, e Amorphis Interview também nesse show da Jerk TV de 96.
Vai ter um documentário de 20 anos, Tales from the 20 Years Documentary, e uma galeria de fotos. Isso no segundo DVD. Aí os CDs vão trazer o primeiro show, The Olo Show, em versão áudio. Então são 2 CDs dividindo todas as músicas do show. Então é um material bem bacana aqui, 2 shows em vídeo e o primeiro show também em 2 CDs de áudio. Como eu falei, uma versão bem bonita aqui, um Digisleeve, cheio de painel e imagens, então fãs da Morpheus vão curtir bastante. Agora, mantendo na Finlândia, 2 CDs de uma banda de metal sinfônico, que mistura bastante também o Doom e o Death. É uma banda que eu admito, eu não sou tão fã assim, mas eu acho que a essência, sabe, o core, a questão visual deles também me agrada bastante, e aí eu não consigo não ir atrás de alguns álbuns deles, que é a banda Battlelore. Esse é o primeiro álbum de estúdio da banda, Where the Shadows Lie, de 2002. E aqui onde começou então toda essa dedicação e vocação ao J. Tolkien e Senhor dos Anéis. Músicas como Swordmaster, The Grey Wizard, Raging Goblin, Journey to Undrying Lands, Shadowgate, Fangorn, The Green Maid, Khazad-dûm Parte 1, Age of Mithril e Ride with the Dragons. 9 músicas aqui nesta versão europeia. E o outro álbum da banda que eu comprei, o 5º álbum de estúdio da banda, The Last Alliance, de 2008, com esta capa belíssima aqui. Eu acho essa capa muito legal. Epic Fantasy Metal from Finland, Battlestar, The Last Alliance. Acho essa capa muito bonita. Esse álbum ainda tem uma capa mais legal ainda, versão Digipack. Uma versão luxuosa aqui com o símbolo dos galhos raiz. E aí com este encarte. O encarte, ele é bem bacana, eu gostei bastante da diagramação dele. Tem uma propaganda. É a maneira como eles colocaram as músicas aqui. É um simples, mas é um simples elegante. O degradê do laranja pro vermelho também me agrada bastante. Admito que eu ficaria mais feliz com a versão Digipack, justamente por causa de toda essa luxuosidade no item. Mas estou bem feliz também com esta compra. Aqui são 11 músicas: Third Immortal, Exile, The Daystar, The Great Gathering, Guardians, Voice of the Fallen, Daughter of the Sun, Green Dragon, Awakening, Epic Dreams, Moon Tower e The Star of High Hope. Então, 2 álbuns da banda Battlelore finlandesa aqui. Já tenho, acho que 2 ou 3 álbuns deles e agora mais 2 aqui entrando na coleção. E para encerrar as bandas finlandesas, a banda Twilightning, uma banda que eu não conhecia. Quando eu vi essa capa aqui eu fiquei um pouco curioso, né? Uma capa meio jogo de RPG, um 3D. Eu não sou fã do 3D, mas esse aqui, entre os 3Ds que eu já vi, tá longe de ser o pior. Embora a banda tenha sido lançada também com uma outra capa lá na Europa. E a comparar as capas, eu acho que eu prefiro a japonesa. Delirium Veil é o primeiro álbum da banda, lançado em 2003. E eles têm um power metal super rápido, muito empolgante. Eu escutei por cima quando eu vi essa capa, botei pra ouvir o disco e eu gostei bastante do que eu ouvi. Músicas rápidas, gostei do vocalista, o Heikki Pohjola. Os músicos dessa banda aqui também são músicos que não passaram por grandes bandas mais conhecidas, então não vou entrar nesse mérito. Mas é um álbum que sim, me agradou bastante. Acho que o segundo e o terceiro deles não me agradaram tanto quanto esse primeiro. E temos músicas aqui como Gone to the Wall, At the Forge, Just a Realm, Delirium Veil, Return to Innocence, Under Summer Skies, Seventh Dawn, Slaved to the Mind, Masked Baudalians, The Escapist e Affection Seeker. É uma versão acrílica japonesa, como eu falei. Essa capa aqui saiu no Japão. Aqui temos o encarte, então, regular. Um encarte meio feio também. As letras tudo socadas aqui. Encarte japonês. Temos Obi-Wan e Medium. Recomendo para quem gosta de um power metal com uma vibe muito anos 2000, obviamente, né? Esse álbum aqui é de 2013, é do início dos anos 2000, onde essa influência era muito forte. Vocês vão gostar bastante deste som. Um som meio Sonata Ártica, cheio de teclados também. E esses foram então os álbuns finlandeses entrando para a coleção.
É isso aí então, pessoal. Essa foi a primeira parte da nova saga da Caixa Forte do Eibardo, que começamos agora em março, e eu espero vocês aqui nos próximos meses para que a gente veja a continuação desses itens muito bacanas aqui de metal entrando na minha coleção. Quero aproveitar e convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo em ordem alfabética, então vão lá e vocês vão ver exatamente o último álbum que eu escutei na minha coleção. Quero convidar vocês a conhecer as playlists que eu crio com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos no Spotify. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para playlist no Spotify com todos, não vou dizer todos, mas a maioria dos artistas que vocês viram aqui. Então, se vocês se interessaram, ficaram curiosos por causa de alguma banda, entra aqui que vai ter uma lista bem legal com músicas desses artistas que foram mostradas. E aproveitar então, se vocês gostaram desse vídeo, a conhecer mais vídeos aqui no canal do Eibardo de diversos assuntos falando sobre a cultura pop e colecionismo. É isso aí então, pessoal, quero agradecer o tempo e a atenção de vocês e um forte abraço do Eibardo. The bar collects what time can't bring.